A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na oitava da Páscoa, 25 de abril de 2025. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra tem, hoje na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 1 a 12. No Salmo responsorial, o Salmo 117, com 3 estrofes, dentre elas o refrão: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E no Evangelho, o texto de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. A cura do aleijado, do coxo, na Porta Formosa continua rendendo, e rendendo penalizações para os apóstolos Pedro e João. Estavam ainda conversando com os israelitas, os judeus, aí no templo, quando chegaram as autoridades, os chefes, os anciãos, os mestres da lei, os saduceus. Vinham com eles Caifás, Anás, que era um sumo sacerdote naquele período, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Então fizeram Pedro e João comparecer diante deles e interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles que eles estavam sendo interrogados naquele dia por terem feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. E então, com uma parresia, aquela coragem que só o Espírito Santo dá, falaram para as maiores autoridades de Jerusalém: é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Ele é a pedra angular que os construtores desprezaram, mas agora é a pedra principal. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Isto deve ter enchido ainda mais de ira, de ódio, os chefes do judaísmo, porque o nome de um crucificado não podia mais ser mencionado. Era bárbaro fazer isso, uma bárbara infração contra a lei, insuportável, intolerável ouvir isso. E então eles vão ser surrados por causa disso, mas estão cheios do Espírito Santo. Esta expressão é muito forte, cheios do Espírito Santo. Jesus é a pedra que os pedreiros, os construtores da vida segundo Deus, rejeitaram. Mas o desprezo vivido por Jesus e dado a Jesus acabou por gerar um efeito oposto. Deus o fez pedra angular, pedra de apoio para todos os que querem ser edificados agora na sua nova eclesia, na sua assembleia dos chamados, no seu povo eleito, na sua nova igreja. O judaísmo bem aqui se separa então do cristianismo porque não aceita Jesus. E então o cristianismo nasce apoiado nesta rocha firme que é Jesus. E no Evangelho de São João,
Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos depois da sua ressurreição dentre os mortos. A terceira vez é sempre uma expressão não somente numérica, mas uma expressão de intensidade, adverbial, porque Jesus começou a habituar os discípulos a verem Ele, de modos diferentes, até ao ponto de amadurecer neles as visões do ressuscitado, os encontros com o ressuscitado. Hoje é sexta-feira e já estamos para concluir a 8ª de Páscoa. Ao longo desta semana, tivemos ocasião de percorrer textos dos evangelhos que constroem este hábito de ver o ressuscitado. Aqui temos a aparição junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Já estamos no norte do país, e aí Pedro, Tomé e Natanael vão pescar. E então eles não têm muito êxito naquela pesca e, voltando para a beira do lago, encontram Jesus de pé na margem. Já este lago ele é muito significativo. Ele tem 153 tipos de peixes lá dentro, pois nas pesquisas foram constatar isso. Estas 153 marcas de peixes evocam as 153 nações do mundo. Assim, é o mundo inteiro simbolizado por este lago, onde a barca de Pedro singra as águas para a pesca. E voltam sem nada, não tinham Jesus. Ainda estão do lado de lá da morte, não fizeram o passo fundamental ainda de crer no Senhor, que Ele ressuscitou. Então Jesus muito cordialmente vem ao encontro deles. Jesus aqui confecciona uma cena, um cenário bastante doméstico. Ele diligentemente prepara pão e uns peixes, faz o fogo, assa os peixes e, vindo sem nenhum alento, nenhuma pesca feita, Jesus então pergunta a eles se eles têm alguma coisa para comer. Mas Jesus já tinha preparado. E eles dizem que não. Jesus então diz: lancem a rede para a direita da barca e vocês acharão. E eles o fazem e puxam para fora a rede lotada de 153 grandes peixes. E Jesus pede uns para completar o montante da merenda, da refeição. E ali Jesus parte o pão com eles e distribui também os peixes, e logo é reconhecido como o Senhor. Pedro estava nu, porque na pesca talvez fosse um hábito de botar pouca roupa. Ele bota a sua roupa porque estava nu. Não se trata aqui de dizer como se uma pessoa estava despida ou não, até porque não se fala dos outros neste sentido. Pedro está sendo revestido da fé e da experiência do Senhor ressuscitado para assumir o seu papel de guia da barca. Pedro vai precisar se revestir de Cristo, da fé no Senhor Jesus, da sua entrega, vai vestir a roupa nova da graça. Pedro vai ser como que rebatizado, ou batizado pelo Espírito, para poder servir com plenitude. O próximo sumo pontífice, que já estamos às vésperas de tê-lo escolhido entre os cardeais, ou nos preparamos para isso com os cardeais também, vai precisar passar por este revestimento. E é por isso que precisamos rezar com os cardeais nestes dias de esperança, de intensa oração,
de intensa situação pascal na igreja, para preparar exatamente esse salto qualitativo que a Igreja de Jesus Cristo está para dar. Estamos rezando então com todos os nossos pastores, nossos cardeais, nossos bispos, mas também com nossas comunidades de leigos e leigas, de religiosos e religiosas, de todas as idades, com os nossos irmãos de outras religiões e de outras igrejas, pedindo ao Senhor luz, que encha de Espírito Santo todos os cardeais que participarão do conclave na semana que vem, para que estejam aptos, prontos para que o Espírito escolha aquele que sabe necessário para a igreja hoje. Eis então a nossa prece. Hoje é sexta-feira, confiamos ao coração de Jesus esta escolha. Amanhã o Santo Padre Papa Francisco vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior e, sob o olhar de Maria Santíssima, prepara-se para a sua ressurreição gloriosa, na espera da volta gloriosa do Senhor. Repousa em paz o Papa Francisco na Basílica que visitou tantas vezes para agradecer a Virgem Maria, para confiar a ela a sua missão, suas viagens. Agora confia-se a ela na sua esperança, como peregrino da esperança rumo à glória que merece, sim, no céu. E nós pediremos a Nossa Senhora que o acolha no paraíso, que prepare para a Igreja um futuro excelente sumo pontífice, tanto quanto o foi Papa Francisco, e que leve adiante o seu programa de pontificado. Fique atento ao que o Espírito quer falar às igrejas. Enfim, seja feliz e fiel a Jesus Cristo e seu reino, ao seu Evangelho. Vamos pedir isso a Nossa Senhora juntos? Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.